Nem toda a história que está na Bíblia do jeito que está, porque era para estar. Tem coisa que está na Bíblia como está, porque alguém não vigiou em fazer o que não era para ser feito. Aí vem a Bíblia em Romanos dizer que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mas não é que era para ser assim. Tem gente fazendo o que não era para fazer, e Deus tem que fazer o que tem que ser feito, porque Ele fez aquilo que não era para ser feito. E se Ele fizer aquilo que não era para ser feito, Deus vai ter que fazer alguma coisa que é para ser feito, por causa daquilo que Ele fez que não era para ser feito. E quando Deus fala aquilo que tem que ser feito para corrigir aquilo que você fez que não era para ser feito, aquilo que Deus faz vai trazer marcas, porque aquilo que você fez não era para ter marca, mas devido a você ter feito, Deus vai ter que fazer alguma coisa para deixar uma marca, porque você entenda que não era para fazer. Se entendeu, dê glória. Se não entendeu, dê glória do mesmo jeito. Jesus em João capítulo 9 faz um milagre no cego de nascença. Aquele que tudo vê, viu aquele que nada via. E quando aquele que tudo vê, vê aquele que nada vê, aquele que nada vê vai ver, porque aquele que tudo vê quer que aquele que nada vê veja. E aquele que nada vê ouviu que aquele que tudo vê estava falando acerca daquele que nada via. E aquele que nada via ouviu que aquele que tudo vê passou a falar daquele que nada via, que era ele, porque os discípulos que nada viam, como aquele que tudo vê, falava daquele que nada via. Quando Jesus ouviu que os discípulos falavam daquele que nada vê, sobre pecados daquele que nada vê, ou da família daquele que nada vê, Jesus, que vê todas as coisas, falou acerca daquele que nada via, como deveria acontecer as coisas sobre a vida daquele que nada via. E os discípulos que nada viam, como Jesus que tudo vê, resolveram ver o que Jesus fez na vida daquele que nada via. E aquele que tudo vê, que é Jesus, disse para aquele que nada via, que era para ele lavar o rosto, porque ele passaria a ver. E aquele que nada via, ouvindo aquele que tudo vê, foi lavar o rosto, porque aquele que tudo vê, mandou aquele que nada via se lavar. E quando aquele que nada via foi, lavou o rosto, a mandato daquele que tudo vê, aquele que nada via passou a ver, porque aquele que tudo vê fez um milagre na vida daquele que nada via. Deus abençoe. Se você entendeu, dê glória. Se não entendeu, dê glória do mesmo jeito. Forte abraço.